Pai, shalom de Cristo, que o Senhor venha conosco, nos ajude a entender a palavra. Nós estamos no Evangelho de Lucas, esse Evangelho é maravilhoso, aliás, gente, tudo é maravilhoso. Tudo que a gente gosta, que a gente vai ler na Bíblia é maravilhoso. De Gênesis a Apocalipse. Ainda que o Apocalipse tem assim umas coisas que assustam muito, né? Mas quando Deus dá a revelação também é tremenda, é maravilhosa. Agora o Evangelho é a pregação desses tempos presentes. Ok? É a graça de Deus. Que já tem 2000 anos sendo pregada. A graça de Deus tem mais tempo sendo pregada do que a lei foi pregada. Ok? E eu não vou discutir aqui entre lei e graça e lei, porque isso é uma discussão sem fim. Vamos observar o que foi que o Senhor Jesus deixou para nós e o que os apóstolos de Cristo Jesus deixou para nós, porque Paulo recebeu um evangelho também que nos deixou. Mas aqui nós estamos no evangelho que Cristo, nas obras que Cristo fez, que foi, nesse caso aqui, foi escrito por Lucas, um discípulo de Cristo. Ele não é apóstolo. Pode ser que ele se tornou apóstolo depois, eu não sei, gente. Porque eu creio na existência de mais apóstolos. Mas tinha, na realidade, nem chamava apóstolo aqueles que andavam com Cristo, chamava os discípulos. Era aqueles discípulos particular dele, era os talmidim particular dele, que depois recebeu o nome de apóstolo porque foram os enviados pelo mundo inteiro. Aleluia! Mas vou começar a leitura, Lucas 1, hoje a terceira parte, hoje vai ser na Bíblia Católica. Eu li a segunda parte na Bíblia de Jerusalém, que é o segundo vídeo. E o terceiro vídeo vai ser na Bíblia Católica. Eu gosto muito dessa tradução da Bíblia Católica. E Deus seja louvado, aleluia, que hoje em dia a gente tem Bíblias para escolher. Glória a Deus. Amém. Se inscrevam lá no YouTube, Comunidade Unida de Cristo Helena. Quem está no YouTube, quiser seguir minhas páginas no Facebook, tem a Bíblia Diária Helena e tem o perfil Facebook Cristã Helena. Ok? Os vídeos ficam tudo no YouTube, Comunidade Unida de Cristo, porque na página apaga, com 28, 29 dias apaga da página, automaticamente pelo site. Mas vamos lá, para a glória de Deus. Gente, esse versículo aqui, só ele dá pra fazer uma pregação. Só esse versículo aqui, ó. Quando Deus fala para Zacarias, que teve que receber o castigo de ficar mudo, que ele ficou colocando empecilho, mas como que a gente vai ser pais, e como que Isabel vai ter filho, como... Aí ficou mudo. Não brinca com os anjos de Deus, não. Senhor, me ajuda a reconhecer teus anjos e me ajuda a crer também quando eles trazerem a mensagem. Me ajuda, Senhor Jesus. E aí o anjo respondeu, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Ok? A Deus nenhuma coisa é impossível. Quando você diz que só crê no que está escrito e mais nada, você está dizendo que Deus não pode fazer nada mais além do que está escrito. Então, você não crê no Deus do impossível. Porque Zacarias, ele conhecia toda a Bíblia da época.
Eles estudam muito, os judeus, muito, muito. Para ser sacerdote, então, nem se fala. A turma o pessoal da casa de Levi, da tribo de Levi, da casa de Arão, eles nem tinham trabalho secular, porque eles tinham que dedicar só às coisas de Deus. Só o templo. Só o ensino. E ele começou ali a duvidar com o anjo. Deve ser igual esses crentes de hoje que fala só crê se tiver escrito. Aí o anjo deixou ele mudo. Ok? E o anjo falou assim, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Nenhuma. Nenhuma. Mas não está escrito. Mas para Deus, ele pode. Aleluia? Vamos continuar a leitura, que eu vou entrar aqui hoje. Agora já começa com Maria. Até ali era sobre Zacarias e Isabel. Preparo para João Batista nascer. Agora entra Maria. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Maria também falou para o anjo, né? É o mesmo anjo, é o Gabriel, o mesmo que foi falar com Zacarias, depois ele veio falar com Maria. Maria falou, eu não tenho contato com homem nenhum, como é que eu vou engravidar? E aqui quando falou do impossível, falou para Maria, porque ela deu essa resposta, eu não tenho contato com homem nenhum. Como Maria, conta-se a história que Maria foi consagrada no templo, cresci que ela seria mais ou menos como uma freira hoje. Mas naquela época, as mulheres elas tinham que ter um homem para cuidar delas. Tinha homem que ele tinha mais de uma mulher para ele cuidar daquelas mulheres. Inclusive, pode perguntar aí na história judaica. Às vezes a mulher ficava viúva e o homem cuidava, um outro homem que já era casado, que já tinha família, cuidava dela também. Para não deixar ela passar fome. Ok? Vê a história. Então, Maria, cresci que ela era tipo uma freira, ela nem pretendia ter um relacionamento com ninguém. Mas isso, gente, não está escrito, e pelo fato de não estar escrito, as pessoas vão jogar até pedra na gente. Vamos ler só o que está escrito. O que ela falou, eu não tenho... se a gente for usar a linguagem de hoje... Eu não tenho ficante, eu não tenho namorado, eu não tenho marido, minha vida é santa com Deus, eu sou consagrada, já me consagrei ao Senhor, mais ou menos isso, ok? E o anjo falou, para Deus tudo é possível, vai ser gerado pelo Espírito Santo. Então disse Maria, eis aqui a tua serva e faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Maria logo entendeu o recado. Maria, porque o Zacarias já ficou mudo. Ainda bem que Maria entendeu logo o recado, para não ficar muda. Ok? Aleluia. Graças a Deus. Maria não precisou ficar muda, porque ela entendeu logo. Amém? É sério, gente. Aí quando ela falou, tá bom, ok, tudo bem. Faça-se conforme a palavra que tu tá falando. A palavra do anjo. Faça conforme o que você está dizendo. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Ok?
Cidade de Judá significa que morava povo da tribo de Judá ali. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. A cidade era de Judá, mas Zacarias morava ali. E Zacarias é da tribo de Levi. Mas se não me engano é isso. Parece que a tribo de Levi não tinha nem terra. Eles habitavam na terra das outras tribos. Se não tiver... Aí depois tem que ver isso, gente. Sei que eles não possuíam nada no nome deles. Vamos lá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Depois que ela recebeu aquela visita do anjo, e o anjo avisou que Isabel estava grávida, Maria nem sabia, Isabel já estava com 6 meses, aí Maria foi para lá. Maria ficou tão feliz que foi para lá. Conta-se a história secular que José estava viajando quando aconteceu isso, ok? O marido de Maria. Mas vamos continuar aqui a leitura. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, seio é dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só. A Bíblia já falou que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Agora Maria chega na casa de Isabel. João Batista reconhece que Jesus já estava ali na barriga de Maria. E Isabel fala: ora, apenas ouvi a saudação de Maria, a criança estremeceu no seio de Isabel, ficou cheio do Espírito Santo. Isso aqui é uma narração. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, quem o João Batista, estremeceu no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre, agora Isabel também estava cheia do Espírito Santo. Aleluia. As pessoas elas acham que o Espírito Santo só desceu em Atos dos Apóstolos 2. Ali foi para uma missão especial para estar com a igreja de Cristo Jesus, a igreja unida. Onde tiver 2 ou 3. A gente tem que analisar cada detalhe do que está escrito na Bíblia. Porque tem muita gente interpretando versículos errados. Vem conosco, Jesus, nos abençoe e nos ajuda a entender a tua palavra. Ok? Então, Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança, o João Batista, estremeceu dentro, na barriga dela, no ventre, né? No seio dentro. Isabel ficou cheia de Espírito Santo. E agora ficou. O João Batista já era cheio de Espírito Santo. A mãe de João Batista cheia de Espírito Santo. Gente, vocês têm ideia que coisa maravilhosa? Imagina assim, começar todo mundo ali a falar em línguas e profetizar. Vamos lá. Maria também. Se Isabel, que era mãe de João Batista, já estava assim, Maria, imagina Maria que é a mãe do Filho de Deus. Vamos lá. E exclamou, quem exclamou? A Isabel exclamou. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ok? Bendita. No hebraico eles falam Baruch Hashem, quando vai bendizer a Deus. Baruch Hashem. Aqui é como se ela estivesse falando Baruch Maria. Ok? Exclamou em alta voz: bendita, Baruch, és tu entre as mulheres,
e bendito é o fruto do teu ventre. Baru para Jesus, Baru para Maria, Baru para Jesus. Ok? Baru Jesus, Baru Maria. Mas o crente não aprendeu a falar isso. Jesus, vem conosco. Deixa eu ter o cachorro começou a gritar ali, não sei aonde. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor, meu Adonai, viu? Lembra que é a conversa entre pessoas de língua hebraica ou aramaica. Então, não é Senhor como nós conhecemos no nosso português. E não é bendito como nós conhecemos no nosso português. O bendito é Barur. Barur. Que só dizia isso a o eterno Deus. Baru Hashem. Baru Adonai. E falou Baru Maria. Baru teu filho. Tá aqui, gente. Louvado seja Deus que existe Bíblia escrita. E exclamou em alta voz. E Isabel está cheia do Espírito Santo. E ela falou com voz alta. Não foi baixo não, foi alto mesmo. A pessoa da casa dela, todo mundo ouviu. Exclamou em alta voz. Bendita, Baru és tu entre as mulheres. Bendito, Baru é o fruto do teu ventre. Que é Jesus. De onde me vem esta honra? De vir a mim a mãe do meu Senhor, do meu Adonai. Do meu Adonai. Isabel falou, da onde vem a mãe do meu Adonai. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio, ou dentro de mim. Como que Isabel soube que João estava alegre? Eles estavam tudo ali tomados pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, gente. Que cena maravilhosa aquela de Isabel e Maria. Que coisa maravilhosa, gente. Depois a gente vai ver muito sofrimento lá na frente. Mas ali, gente, foi uma cena tão... Acho que outra cena mais bonita que essa foi ali quando Maria no túmulo fala, mestre. Quando o Senhor Jesus chega para ela e fala, Maria. E ela, mestre. Acho que a outra cena melhor foi essa. Primeiro aquela cena ali de Isabel com Maria. Depois ali Maria Madalena com o Senhor Jesus após a ressurreição. O Senhor Jesus está muito feliz também após a ressurreição. Tem um momento da dor, um momento da alegria. Nós temos que reconhecer isso. Ok? Então aquele momento de Isabel e Maria ali foi tão glorioso, foi tão intenso, cheio do Espírito Santo. Isabel chamando Baru Maria, Baru, o filho de Maria, Jesus, a mãe do meu Adonai. Porque todo mundo quer dizer que tem que usar o hebraico, mas quando chega nessas partes aqui, pula, né? Se é para usar, vamos usar em todas as partes da Bíblia. Então vamos lá. Vem conosco Jesus, aleluia! E falou, bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor de Adonai te foram ditas. Porque se hão de cumprir. Maria, tu é uma mulher muito bem abençoada, feliz, aventurada, honrosa. Porque tu creu na palavra que o anjo falou. E hão de cumprir essas coisas da parte de Adonai, o Senhor Adonai, Hashem. Te foram ditas, que o anjo te disse. Isabel ali confirmou com Maria tudo o que está acontecendo. E Maria disse, minha alma glorifica Adonai, ao Senhor Adonai. Minha alma glorifica Adonai. E ela entrou ali numa glória. Disse, é uma glória tão maravilhosa ali, gente. Quando estava Isabel e Maria junto.
Era uma glória tão maravilhosa, mas você não vê o pessoal pregar isso por aí. Vamos lá. E Maria começou a glorificar ao Senhor Adonai Hashem. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ok? Em Elohim, meu Salvador. Maria estava ali glorificando o Deus de Israel. Lá no Velho Testamento você vai ver um monte de lugar lá onde que fala que o Deus de Israel é Salvador e que não tem outro Salvador além dele. E ali ele estava gerando o Salvador na barriga de Maria, o filho dele. E as pessoas ficam filosofando, discutindo teologia, e não observa a maravilha que é isso. Vem conosco, Jesus. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Maria, ela estava falando do Deus de Israel. Que o espírito dela estava muito feliz, muito alegre. Foi um momento, como se diz no ditado popular, um momento mágico ali entre Isabel e Maria. Tanta felicidade de duas mães, que não estava preocupado com o que os outros iam falar, mas estava contente em fazer a vontade de Deus. Aleluia. Porque olhou para sua pobre serva, por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. E todas as gerações, gente. Toda geração. Maria é a mulher mais bem-aventurada da Bíblia. Não é Sara, nem Raquel, e nem Leia. É Maria. Porque olhou para sua serva, por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Vão proclamar por todas as gerações. Até hoje. Os católicos exageram um pouquinho, mas os protestantes ignoram a Maria. Os protestantes de hoje. Porque Lutero, conta-se a história que Lutero era devoto de Santa Ana, mãe de Maria. E acreditar na virgindade de Maria. A virgindade que os católicos acreditam não é só ante o nascimento de Cristo, é para sempre. É antes e depois. Pesquisa a história. O crente de hoje é que trouxe tanta coisa para a religião, tanta coisa para a religião. E diz que só crê no que está na Bíblia, mas faz tanta interpretação que a Bíblia não está dizendo. Oh, Jesus, vem conosco, santo é teu nome, santo é teu nome. Eu só sei que Maria é bem-aventurada e todas as nações vai proclamar isso, ok? Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Ok? Maria estava ali, nossa, talvez Maria só teve uma alegria tão grande dessas depois que Jesus nasceu, depois que Jesus ressuscitou. Acho que foi os momentos de mais alegria que Maria teve, porque a vida de Maria não foi fácil, mas ela teve esse grande momento de alegria com Isabel, um grande momento ali quando o Senhor Jesus nasce, que toda mãe que ama um filho sabe o que é essa alegria. Louvado seja Deus. Só quem tem filho sabe o que é ser mãe. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Ela estava falando do Deus de Israel, Maria, ok? Porque ela era uma pessoa temente ao eterno Deus e vivia em santidade.
O crente de hoje não sabe o que é a santidade dos antepassados. Não sabe. Sabe não, gente. Vamos lá. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Que temem, precisa temer a ele, ao Deus de Israel, que as igrejas não pregam isso. O temor ao Deus. Eu creio em Deus de Israel, eu creio, mas trata assim como se fosse qualquer coisa. Não adianta nada falar eu creio em Deus de Israel, não ter a reverência, o respeito por ele. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Temem. Manifestou o poder do seu braço. Poder do seu braço. E justamente o Senhor Jesus é tido como o braço de Deus, sabia? Manifestou o poder do seu braço. Desconcertou os corações dos soberbos. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, vai cair muito coração de soberbo na face da terra. Os soberbos religiosos de qualquer igreja vai cair. Porque Deus manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Deus desconcerta o coração dos soberbos. Não importa que igreja que ele é, não importa se ele crê em santo, ou em Lutero, ou o que for. Se ele for soberbo, ele vai ser desconcertado. Porque Deus desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou o trono, os poderosos, e exaltou os humildes. Derrubou o trono. Toda pessoa que fez um trono se sente poderoso, se sente soberbo, vai cair. O trono vai cair. Já começou, Deus já começou a balançar tronos de muitos tronos de igreja, já começou a ser balançado. Todo trono de igreja, de pessoas soberbas, vai cair. Vai cair, porque aqui está escrito na Bíblia, derrubou o trono, os poderosos, e exaltou os humildes. Os humildes serão exaltados para honra e glória no nome de Jesus. Não é para nossa glória, não, é para a glória dele. Vamos lá. Saciou de bens os indigentes e despiu de mãos vazias os ricos. Imagina aquele homem que estava lá no cemitério com 1 milhão de demônios nele lá, sei lá quanto, legião lá. E ele se tornou como uma pessoa normal e começou a ver como ser humano normal, vestiu roupas, passou a pregar o evangelho, se tornou um pregador. E lá o ricaço lá, Herodes, morreu e não pôde levar nada. E foi para as trevas. É só a comparação aqui, só para você pensar. Saciou de bens os indigentes, porque aquele homem que estava lá no cemitério era tido como indigente. Ele saciou de bens e despediu mãos vazias os ricos. Ok? Todos que se consideravam ricos ali em Israel, em Jerusalém, foi despedido de mãos vazias. Está escrito aqui que o Senhor despediu de mão vazia os ricos. Ninguém leva nada quando morre, não. Vamos lá. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia. E Deus acolhe. Aqui Israel é a descendência de Jacó. É toda a descendência de Jacó. Os primeiros cristãos eram israelitas. Ainda não tinha um estado chamado Israel naquela época. Mas tinha os israelitas espalhados por aquelas regiões. E como eles começaram a frequentar o templo, que era o templo dos judeus, eles acabaram também recebendo o nome de judeus. Mas eles eram israelitas.
Amém? Israelita, porque Deus acolheu a Israel, seu servo. Aqui não está falando de um estado, está falando de pessoas, de humanos. Seu servo, lembrando da sua misericórdia. Lembrando da sua misericórdia. Até hoje, Deus quer salvar o israelita. Até hoje, Deus lembra da sua misericórdia com o israelita. Vamos seguir em frente. Conforme prometera a nossos pais, lá os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, viu, gente? E depois os pais das 12 tribos também, ok? Em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Ok? Aleluia! Quando você orar, não precisa você falar muita coisa. Basta você dizer, abençoe a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Abençoe a igreja de Cristo. Abençoe seus familiares também. Em primeiro lugar, já pede a bênção para seus familiares. Vamos lá. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Ok? Então, ela ficou ali 3 meses. Isabel deu à luz. Ela ficou ali um tempo com Isabel. Olha lá, aqui, ó. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve o filho. Ok? Ela ficou 3 meses. Uns dizem, as pessoas dizem que João Batista é 6 meses mais velho que o Senhor Jesus. Ok? Porque quando Maria chegou lá, Isabel estava com 3 meses. Não, Isabel estava com 6 meses de gravidez. E Maria ficou lá 3 meses. Eu acredito que Maria também não ia sair lá e terminou de nascer a criança, ela ia sair, né? Provavelmente esperou um tempo ali depois que nasceu. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Cerca, gente, é cerca. Pode ser para mais. Porque ela não ia também nascer a criança e ir embora, deixar a Isabel ali. Com certeza ela deu uma mão ali para Isabel. Ela já treinou ali como cuidar de uma criança, porque depois ela é que ia ter, né? Deus prepara as coisas tudo maravilhosamente. Obrigado, Senhor. Depois voltou para casa. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. Ok? Ó, os seus vizinhos. Isabel não ficou falando para as pessoas que estava grávida. Quando diz que até os 5 meses ela não falou para ninguém. 6 meses Maria chega lá. E agora fala, depois que nasceu, seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor, que Adonai, o Eterno, lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam, dava parabéns, ok? Se com ela, se alegravam com ela, com Isabel, estão falando de Isabel. No 8º dia foram circuncidar o menino e queria chamar pelo nome de seu pai Zacarias. Olha aí, continua ainda aqui a história de Zacarias e João, ok? Era costume colocar o mesmo nome do pai no primeiro filho. Quando chegou lá, quer dizer, alguns colocavam, outros não, né? Mas esse aqui eles queriam colocar Zacarias mesmo. Mas quando chegou lá, não, ou então colocava assim, Ben Zacarias, que é Ben filho, né? Ben Zacarias, que era filho de Zacarias, ok? Mas sua mãe interveio e falou, não, disse ela, ele se chamará João, não é para colocar Zacarias, o nome é João. Replicaram-lhe, não há ninguém na tua família que chame por este nome. Mas Isabel,
Elisabeta, Elizabeth, tem outra tradução que coloca Elizabeth, ok? Mas não tem João na sua família, não tem nada da tribo de Levi, da casa de Arão, nenhum João. Ok? Eles ali teimando com ela ainda, ok? Que é sempre assim, gente. Até nos nomes que a gente vai pôr nos filhos, tem as opiniões dos parentes. Vamos lá. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria chamar-se. Ó, João já tinha nascido, já tinha 8 dias, já estava no templo sendo apresentado. Ok? Peraí, vamos lá. No 8º dia foram circuncidar o menino. Não estava no templo, mas teve a circuncisão. Eu acho que a circuncisão não era no templo, porque a mulher no 8º dia ela ainda não estava livre para sair. Mas enfim, mas aqui Isabel estava presente. Sua mãe interveio. Pode ser que eles foram na casa de Isabel fazer isso, os rabinos, ok? Replicou-lhe: não há ninguém na tua família que chame por esse nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele pedindo uma tábua ou um pergaminho, ok? Uma lousa, um nome que você conseguir entender aí melhor. Ele pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras: João é o seu nome. Ele ainda não estava falando. Maria, Isabel ou Elisabeta, Elisabetta é italiano. Elisabeth ou Isabel, que é o mesmo nome, já tinha falado que ia ser João, porque foi revelado a ela, em espírito isso. E aí o povo ficou, não, João não. Aí falou, vamos confirmar com o Zacarias, qual o nome que ele quer pôr no filho. Mas Zacarias ainda não estava falando, não tinha sido liberado ainda para falar não. Aí ele pegou e escreveu João. Ele escreveu o nome João. E quando ele escreveu João também, as pessoas ficaram assim, ué, ele já sabe disso, que é João também? Ele estava mudo, ele escreveu João. E logo se lhe abriu a boca e soltou-lhe a língua. Então, foi o dia que chegou lá no dia da circuncisão, 8º dia de João Batista, foi que o pai dele, após escrever o nome João, Deus devolveu a voz para ele. Gente, Deus é Deus. Ele é o Deus do impossível, nunca esqueça disso. Ok? Hoje nós temos isso escrito aqui, mas naquela época eles não tinham, não. Naquela época eles tinham que por fé. Ok? E logo se lhe abriu a boca e soltou-se-lhe a língua e ele falou bendizendo a Deus, dizendo Baruch Hashem. Bendizendo é Baruch Hashem. Baruch Adonai. Ok? E ele começou a ler também. Cheio do Espírito do Senhor, começou a dizer Baruch Hashem, Baruch Adonai. O João, o Zacarias começou a glorificar o nome do Senhor. Eles falam o Baruch Hashem, não sei se naquela época já falava Baruch Hashem, mas Baruch Adonai, Baruch Elohim, ok? O temor apoderou-se de... Gente, eu já passei, era para mim parar aqui. Eu tô aqui explicando para vocês. Eu tenho que parar aqui, ó. Sua mãe interveio, disse ela, ele se chamará João. É que depois, para continuar a história do João, né? Mas eu vou parar aqui, que ainda vai ter a última live. Que coisa maravilhosa. Quando as pessoas creem no eterno Deus.
Hoje nós temos escrito isso aqui porque os apóstolos, discípulos de Cristo, pessoas que vieram a se converter a Cristo, foram escrevendo. Mas ali não tinha nada escrito de João. Olha, Zacarias, você vai ter um filho que chama João. Lá no Velho Testamento não tinha isso escrito. Tanto que foi uma surpresa muito grande para eles. Por isso que esses crentes que dizem que só creem no que está escrito, eles estão limitados. Tem camudo, igual João Batista, né? João Batista não foi João Batista, ficou mudo, foi o pai de João Batista, Zacarias. Tem camudo igual o Zacarias, né? Que o Zacarias foi preciso ficar mais de 9 meses mudo. E aí quando ele concordou que era João mesmo, não estava escrito em nenhum lugar, mas quando ele concordou que era João mesmo, ele começou a falar. Oh, Pai, obrigado, porque Tu és soberano. Tu és aquele que fez, faz e fará para sempre. Amém. Vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vos abençoe com a bênção da saúde, da prosperidade e vos abençoe com a bênção da paz. E peço ao Eterno também que dê a mim, meus filhos, meus netos e todos aqueles que nos rodeiam, que estão ligados a nós. Abençoe cada um que veja os vídeos na internet, qualquer parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu os abençoe. Amém. Pai, shalom. Vem conosco, Senhor.